Olá! Estamos de volta com as Cunhãs, o seu podcast de política do Ceará, além de outras cositas más. Eu sou Camila Fernandes e, como sempre, estou ao lado de outras duas cunhãs jornalistas aliviadas de um jeito que vocês não têm noção. Ebeli Rebouças, oi Ebeli. Oi, minha filha aliviada, otimista, feliz, sabe? Tudo enquanto de bom leve. Bom demais, vamos aproveitar o episódio da festa da comemoração, né? Demorou, mas chegou essa chibata. É isso, demorou, mas chegou. E tu, Inês, tudo bem? Ai, tudo ótimo, aliviada também e ainda comemorando. Aquele tiquinho de preocupação com o futuro, mas besteira, vamos comemorar, é bom demais. Aí, principalmente, a gente vê na rua, aliás, não vê na rua, mas aqueles carros, velho, enfeitados de verde com 500 bandeiras. Menina, minha vizinha, falava bem baixinho, era vizinha de garagem, né? Pregada assim, mulher, eu entrava na minha garagem botando assim a mão no rosto para não ficar de cama, olhava, tinha que ver, que era vizinho do meu carro. Mulher, tinha 4 bandeiras, assim, cada porta uma, um adesivo enorme atrás, um bocado de adesivozinho pequeno, um adesivo que parece assim, uma bandeira desfraldada, não sei como era aquilo. Mulher, era assim, a coisa absurda. Pois hoje de manhã não tinha mais nada. Alívio! Demais. Aí por isso que ele fica aliviado. Ai, gente, é isso, começando de novo, né, a pensar num país que vai ser bom para todo mundo, sabe? Que não é de uma minoria, não é o país do lobby, não é o país da rachadinha, não é o país dos milicianos, é o país da busca pela justiça social, a busca por combater a desigualdade. Cara, outro país. Pois é. Até que, enfim, que essa eleição infinita acabou, né, gente? Parece que foram 2 anos de eleição de segundo turno só. Foi mesmo. E acabou da melhor forma possível, com a vitória de Lula e, consequentemente, a derrota de Bolsonaro, né? Foi um alívio absurdo. Agora, lógico, é hora de festejar, mas também de se preocupar um pouco com o que vem pela frente. Então, no episódio de hoje, vamos falar um pouco sobre as últimas emoções do segundo turno, mas principalmente projetar o que podemos esperar do futuro governo Lula 3.0, né? Ai, terceiro governo do Lulinha. Antes de começar, vamos falar sobre o financiamento do podcast. As Cunhãs é uma produção independente que existe graças ao apoio de assinantes perfeitos demais. Para se tornar um assinante, é fácil. Basta contribuir com qualquer valor pelo site apoia.se/ascunhaspodcast ou mandar um pix para a chave ascunhaspodcast@gmail.com. A partir dos R$10 por mês, você recebe um episódio extra exclusivo e ainda participa da gravação. E o próximo já vai ser essa semana, meu povo. Então se prepara, quem quiser participar, bora que chegou a hora. Quem mandar por Pix a contribuição, não esquece de deixar na descrição do pagamento o seu e-mail para a gente poder entrar em contato, inclusive para mandar o convite para participar do episódio extra, tá bom? E não esquece de nos seguir nas redes sociais, Instagram, Twitter, YouTube, sempre As Cunhãs Podcast. Agora sim, bora começar! Olha, gente, pensa na emoção que causou essa vitória do Lula, pelo amor de Deus. E foi tão sofrida, foram pouco mais de 2 milhões de votos de diferença, mas lógico que mais do que suficiente, né? Podia ser um voto que estava certo, né? Mas foram 2 milhões de votos, mais de 2 milhões. E aí eu queria primeiro começar, assim, sabendo como é que foi, que vocês acompanharam a apuração, como é que vocês receberam o resultado, sensações, os medos, foi, assim, tudo misturado, né? Começa a Ebeli. Posso começar. Eu confesso, assim, com o meu pessimismo habitual, né? Eu sabia que ia ser muito apertado. Esses negócios, algumas pesquisas dando aí 4, 6 pontos. Menino, não tem nem perigo. Eu achava realmente que ia ser muito apertado. Achava até que podia ser mais apertado do que foi, viu, gente? Confesso a vocês. Mas, quando eu vi os primeiros movimentos, né, fiquei acompanhando, eu tinha dito que eu não ia ficar, que nem no primeiro turno, olhando minuto a minuto, né, os resultados, mas até parece.
Me juntei com amigos, né? Foi um momento de confraternização, era aniversário de um amigo, então a gente estava animado, estava feliz e confiante, apesar de saber que ia ser apertado. Então, quando eu vi aquele movimento, já nas primeiras, né, urnas abertas, a gente via um crescimento, uma diminuição da diferença entre Bolsonaro e Lula, mesmo com Bolsonaro à frente, eu já fui me tranquilizando. Realmente, demorou muito para se ter segurança plena, né, de que Lula estava eleito. O próprio Jornal Nacional, William Bonner, só quis anunciar a vitória, e muito certamente, né, com quase 99% das urnas apuradas, porque você ainda tinha estados grandes, importantes colégios eleitorais que ainda estavam ali tendo apuração. Então, foi sofrido, mas foi, gente, olha, o resultado, né, depois de ter passado a semana muito tensa, acordando cansada, porque eu acordava cansada, mesmo dormindo minhas horinhas ali, 7 horas de sono, eu acordava mental e fisicamente cansada. Então, hoje, né, ontem, né, pós-vitória, já acordei mais leve. O anúncio, né, de Lula eleito, Bolsonaro derrotado, foi um momento, assim, ai meu Deus, catártico, sei lá, de grito, de choro, de muita emoção, e Ave Maria, agora a gente vai projetar, né, nosso papel aqui é discutir, fazer projeção de futuro, mas, assim, eu vou me permitir curtir muito e saborear essa vitória por um bom tempo ainda, sabe? E tu, eu Inês? também. Mas eu chorava tanto, a cara inchada. Tem até um videozinho no nosso Instagram. O choro. Foi, Inês, foi mesmo. Quem não viu, tem que ir lá ver. Choro, Coisa mas linda. era choro de alegria, tá entendendo? Emoção. Se eu falar, eu choro de novo. Aí, e acompanhando, foi assim. Como eu estava na casa do Renato, né, o meu filho, que ele entende uma ruim essas coisas, mesmo quando o percentual era o cramunhão que estava na frente, ele dizia, não, tá ótimo, é assim mesmo, é para ser assim, esse percentual tá maravilhoso, menina. Aí fui até me acalmando. Aí ele explicava por que estava bom aquele percentual, mesmo o coisa ruim na frente, tá entendendo? Não passou, foi tempo, depois é que teve a virada, né? Pois é, menino, quando teve a virada, era tantos fogos perto de lá, ali no antro eu também. Eu ouvi muito grito também, muito grito na virada. Foi ótimo. Eu fui uma que gritei, eu não sei se chegou aí, viu, Ebele? Mas eu gritei um bocado aqui. Tô meio louca até. Não, lá não chegou, não, mas era outros gritos. Eu estava ali, ó, Ana Bilhar com Visconde de Mauá. Aí, mas foi maravilhoso. E eu fiquei mais tranquila com a apuração, por isso, porque o Renato ia monitorando, ele olhava lá o negócio, sei lá que diabo era aquilo. Aí dizia, não, tá bom, é assim mesmo, ele vai passar, sabe? Aí eu fui, mas antes de começar a apuração, que eu pensava que com aquelas histórias da Polícia Rodoviária Federal empatando as pessoas votarem, e não sei o quê, e era só história de fake news, era só história de... E realmente era muita coisa de verdade. Aí ali eu estava nervosa demais. O dia comprido, como eu digo, eu ia morrer com 104 anos, vou morrer com 102. Perdeu 2 dias. Eu morri com 104. Já está programado. Mas agora vai ser 102, meu povo. E vocês não ficaram não perdidos assim dentro de casa durante o dia? Eu não sabia se eu comia, se eu bebia, se eu ia no banheiro, se eu me deitava, assistia um filme. Deixa eu dizer, perdida aérea. Eu tive dor de barriga. Pronto, olha, eu me sentava, me levantava, ia para o sofá, ia para a cadeira, aí ia na cozinha, menino, bebia água, já bebia vinho, aí não vou beber mais não. Menina, que diabo era aquilo? Foi os 2 aérea. Eu perdi. Eu sei que foi a coisa mais emocionante para mim, assim, eu nunca tinha participado de comemoração de sei lá, um presidente eleito, porque assim, só recapitulando, 2002, quando o Lula ganhou a primeira vez, fora eu ser jornalista, eu era jornalista da Folha, então não ia pegar bem sair numa comemoração dessas, minha filha era bebê, tinha 1 ano e pouquinho, então não ia rolar. Depois, mesma coisa, eu ainda era jornalista, depois, enfim, Dilma também era jornalista, aí já 2018... que aconteceu aquela merda, eu nem estava aqui, né? Então, assim, foi a primeira vez que aconteceu, que de eu ter saído, assim, fui lá para a avenida da universidade, e no caminho a gente parou o carro um pouquinho longe, né? Eu fui com o meu cônjuge, a gente parou o carro um pouquinho longe para ir andando e tal, e ia encontrando povo conhecido na rua, que já chegava abraçando, ganhamos. E mesmo o povo não conhecido, mas Cunha Zé de Curumim, um bocado, abraçando, ganhamos. E o pessoal fazendo questão de agradecer a gente, eu fiquei muito emocionado com isso também, sabe?
E eu falei, vai agradecer o quê? Não tem do que agradecer. Não, vocês são incríveis, o que vocês fizeram é muito lindo e tal, agradecendo a existência do podcast e tudo, e por a gente falar de política. Foi muito emocionante isso também, foi muito, muito lindo. Ou seja, energia pura, energia pura, energia pura, e vendo as pessoas felizes e, sabe, isso assim, dá uma alegria, uma coisa assim que realmente passa do normal da vida. A gente parece que assim, que é aquilo que a Ebre falou, a gente parece que vai para um outro plano mesmo, parece uma coisa divina, né? É uma coisa intangível, não tem como a gente nem descrever direito. Tá emocionada não, viu? A Camila tô tá não, nem um pouquinho. Tô não. Mas é sério, gente, foram 4 anos. No Instagram, mas tá emocionada não. Mas foram 4 anos desgraçados, né, gente? É isso mesmo. Foram. Horrível. E o que é legal, né? As pessoas se tacaram para a rua depois da vitória. Sim. Não teve negócio de medo, não teve, sabe? Claro que deve ter gente que não foi com receio, mas muita gente que estava com receio, e eu era uma delas, quando via a galera tomando as ruas e sem medo mesmo de ser feliz, sabe? Botando bandeira para fora do carro. A Avenida da Universidade, gente, não sei se todo mundo viu imagens, estava um carnaval, estava lotada, a ponto de não se conseguir ficar. Tinha horas, assim, tinha trechos em que você não conseguia passar uns pelos outros. A esquina democrática, a Avenida a Rui Barbosa com o Antônio Salles, estava tomada também. O Benfica, eu passei hoje de manhã e vi lá o estrago que foi feito, muito lixo, né, que mostra que a festa lá foi grande também. Então, o pessoal foi para a rua e, assim, agora o jogo virou, sabe? Não tem mais, não, que ter medo de se mostrar, de se impor, de se calar. A gente se calou demais, né? A gente se retraiu e ficou acuado por justos motivos, porque essa galera é uma galera muito hostil, muito agressiva, muito armada, mas eu acho que a coisa começa a virar a chave, né? Foi muito bom ver as pessoas na rua na vitória, muito bom mesmo. Agora, até este momento que a gente está gravando, então a gente está falando da felicidade e tudo, mas tem coisas que continuam nos preocupando, óbvio. Até este momento da gravação, que a gente está gravando na segunda noite, o Cramunhão ainda não se manifestou, não reconheceu a derrota, não cumprimentou o adversário, que é o padrão, né? Que é o normal de pessoas democráticas, né, que estão numa disputa, um ganha, outro perde, assim que acontece, normalmente, mas o Cramunhão não faz isso, né, ainda não fez, e tá rolando muita conversa, assim, de zap, tem umas que chegaram aqui, que estão falando assim, ele não se manifestou porque ele está se articulando com os militares e tal. Neste momento da gravação também está acontecendo uma manifestação em frente ao 23BC aqui em Fortaleza, já aconteceu durante o dia, aquelas barreiras, né, de caminhoneiros e outras pessoas, enfim, bolsonaristas pelo país, fechando rodovias, vias públicas movimentadas para protestar, e a galera pedindo golpe mesmo. Isso não é outro nome, não, é pedindo golpe, tá? Porque ele autorizou, ele estimulou isso e ele autorizou. Agora, claramente, os aliados dele não estão na mesma onda que essa galera. Então, já tivemos o reconhecimento da vitória do Lula por figuras como o Arthur Lira, que é presidente da Câmara dos Deputados, até entre os bolsonaros, o Flávio Bolsonaro se manifestou no Twitter agradecendo os eleitores e dizendo que a luta continua, só isso. Ele não desfez da eleição, não falou que a eleição foi fraudada nem nada, sabe? Então, é isso. Eu não sei se a gente tem que ficar preocupado. Mesmo o Moro, viu, Camila? Mesmo o Moro, né? Ele adotou um discurso menos bélico falou que vai ser oposição e tudo mais, mas nenhum desses caras teve coragem, né, de desmerecer e de deslegitimar a eleição. Eu já fiquei surpresa com isso, realmente, assim, com o tom adotado por essa galera, uma galera bem agressiva, mas que reconhece ali, não fez nenhum tipo de ataque mais cruel, mais agressivo ao Lula, realmente. Acrescentando aqui que o pastor Malafaia, um bolsonarista mais bolsonarista do que os próprios filhos do Cramunhão, né? Acho que ele é mais bolsonarista do que a própria Michelle. Ele hoje já fez orações por Lula. Vocês olha, gente, Malafaia. Então. Lula. Aquele louco, né? Que ele gritando agressivo. Se alinha total. Daqui para ali para se alinhar, oração né? por Lula. Já baixaram o tom.
certo? E fora isso, né, Camila, não sei se tu ia comentar agora, você teve o reconhecimento internacional, né? O Lula falou com o Macron, o Lula falou com o Biden, falou com, sabe, já teve todo um movimento internacional para reconhecer, para parabenizar. Então, assim, eu zero preocupação com que esse curubento, catinguento pode querer. Mas até o presidente da Argentina já foi falar com o Lula, abraçar pessoalmente. Presidente da Argentina. Verdade, foi. Não, é um dos comentários que eu vi, assim, parece que o mundo demonstra um alívio tão grande também, que está fazendo questão de enfatizar o quanto essa vitória é importante, o quanto foi democrático. A Noruega já disse que vai, de novo, liberar aquele dinheiro que dava para a Amazônia. A cúpula do clima já convidou o Lula, quer dizer, cada vez mais se isolando esse cramunhão, que não é nada, que nunca merecia ter sido nada. Um homem que o que ele conseguiu de ser grosseiro ainda na véspera, né? Foi demais. Demais. Com um jornalista da CNN português, com tudo. Ave Maria. Nossa, aquilo foi terrível, foi horrível. Não sei se todo mundo viu, mas o português fez uma pergunta, né? E ele se fez não, eu não consigo entender. Aí o jornalista falou, não, mas eu posso repetir. Aí ele, não adianta, eu não falo espanhol nem portunhol. Aí o jornalista, não, mas eu também não falo, eu falo português. Gente, que vexame, que vexame. Agora eu fico pensando, como é que um homem desse, ignorante, chegou, né, a ser nosso presidente. Foi 4 anos. Outra coisa que eu estou notando, não sei nem mas eu estou notando já, certas demissões nas emissoras chapa branca. Essas emissoras, não as emissoras públicas, a emissora que era, por exemplo, Jovem Pan, que era totalmente porta-voz do bolsonarismo, né? Demitiu Augusto Nunes, né? Demitiu também só chamei de Fred Coppola, tem um Coppola. O Caio Coppola. Caio Coppola, foi. Quer dizer, esses que babavam o bolsonaristas raiz, pois dois já dançaram, viu? E Ney, só para, porque com certeza os nossos curumins e as nossas cunhazetes estão doidas para ter a sua opinião sobre o unfollow mútuo entre a Michelle e o Bolsonaro, que eles não estão se seguindo no Instagram. O que você acha disso? Vai amá-lo pelo resto da vida. Mulher, a cara nem treme. Você não pode tremer porque tem muito botox, mas a cara não treme, dizer que ama. Tira dela, eu tenho certeza. Eu boto minha mão no fogo e não sai queimada. Mas a história é o seguinte, é porque diz que quem monitora as redes do pai é Carluxa, certo? E Sim. Todo mundo sabe que Carluxa é intrigado com o Michelle. É verdade. É uma cachorrada, né? Aquela família, é uma cachorrada. O mais novo, aquele que corta o cabelo igual um nazista, intrigado com os outros, que são... O Jair Renan. Diz que de família, ali só tem mesmo outro nome, né? Que é cobra engolindo cobra. A hora ele já... O Carluxo não foi uma vez que se candidatou a vereador para derrubar a mãe? É um negócio estranho. Mas há muito família, Ave Maria, Deus, família, né? A coisa mais linda, mais fofa. Pois é, diz que como Carluxa é que monitora as redes do pai e não gosta dela, acho que deu uma follow, né? Aí acho que ela também deu para poder se ligar. É briga, não é nem por causa dele, não, do Cramunhão, não. É Carluxa e ela. Carluxa. Teve uma história, porque hoje o Instagram, hoje que a gente está falando de segunda-feira, né? Deu uma bugada de manhã, né? Foi. Bugou, um monte de gente ficou com a conta banida, do nada, aí tiveram que ir atrás, eu sei que normalizou. Aí algumas pessoas disseram que não se deixaram de seguir, não, foi o bug. Mas ela mesmo reconheceu que deixou, mas foi por causa do Carluxo, mas que vai amar. Aí citou até uma frase da Bíblia, mulher vai amar ele, né? Para sempre. Sério, bora ver quando a polícia começar a bater na porta desse povo, se esse amor vai durar. Está bem pertinho, viu? Agora, voltando aqui para pré-eleição, né, que assim, a gente viveu momentos tensos, eu acho que é bom a gente lembrar que assim, a gente... olhando assim o resultado das urnas, acho que foi uma diferença pequena. As pesquisas davam uma diferença maior para o Lula, né? Uma vantagem maior para o Lula, quase todas as pesquisas. Esse resultado deu perto, mas puxando para baixo, perto que deu o Datafolha e a Quest, né? Que foram os institutos mais
pessimistas, né? Dando uma diferença de 4 pontos, no caso deu uma diferença de 2 pontos, né? Então foi bem apertado mesmo. Mas aconteceu tanta coisa essa semana passada que eu acho que vale a pena a gente relembrar e pensar assim, os pontos que talvez tenham impactado mais para que surtisse efeito pró-Bolsonaro ou contra o Lula, de algum modo, né? Começou com o caso Roberto Jefferson, né, ele dando os tiros lá nos policiais, que esse poderia ser um fato contra o Bolsonaro, mas ele tentou se livrar e tentou associar o Roberto Jefferson ao Lula de todo jeito. As fake news truando, era associando o Lula a Satanás, o fechamento das igrejas, como falou a Inês, era acabar com o Pix, acabar com o MEI, a censura da Jovem Pan. O caso da Carla Zambelli, talvez não tenha tido tempo também de repercutir muito, aconteceu no sábado. Zambelli saiu correndo atrás de um homem negro que xingou, ele a xingou, ok, mas tipo, ela saiu de arma em punho e o segurança dela chegou a atirar contra o sujeito, que inclusive é um jornalista, estava ali caminhando, enfim, tinha saído de um chá de bebê, uma coisa muito tranquila, fez uma provocação verbal, não agrediu a mulher de jeito nenhum, mas ela mentiu do começo ao fim, ela narra a história totalmente o contrário. O pessoal dela que agrediu, o pessoal dela que perseguiu, o pessoal dela que foi agressivo, e ela conta o contrário. Mas ainda bem que tudo foi filmado, né? Camila, é isso, ela conta ao contrário contra as imagens, ela mente contra imagens, contra os fatos, a imagem que a pessoa está vendo e ela mente. Agora, eu achei até bom ela não ter sido presa naquele dia, sabia? Sim, não foi bom mesmo. Não, porque se fazia de vítima, porque é o que eles adoram, né? Se fazer de vítima. Aí eu sei, por exemplo, o tal do Roberto Jefferson também. Graças a Deus, como disse o seu amigo Eunício Oliveira, não foi? Não contou para você? Foi o Eunício. Eunício, no dia da Praça Portugal, ele disse que ainda bem que o Roberto Jefferson, que os policiais não atingiram o Roberto Jefferson. Ia ser mais outro prato cheio para vitimizar. Ia sair, era bom para o cramunhão, tá entendendo? Total. Coisa que prejudicasse a imagem, ia ser. Mesmo que essa fuleirada dessa Carla Zambelli, ia ser para se fazer de vítima e tal. Agora, eu acho que ela tinha que ser. Agora a gente pode tratar de punir essa cunhã. Com certeza. Agora tem que acontecer alguma coisa. E aí, fora tudo, né, ainda teve o caso das inserções nas rádios, né, que veio aquela denúncia dizendo que as rádios não estavam colocando no ar as inserções do Bolsonaro, e aí depois se viu que era tudo mentira, que eles é que não estavam mandando, e às vezes eram rádios de internet que eles estavam monitorando, uma coisa assim tão bizarra. No domingo da eleição, uso da Polícia Rodoviária Federal para fazer esses bloqueios no Nordeste, sobretudo, para impedir o deslocamento de eleitores. Gente, isso foi a coisa mais também absurda. A gente ficou tudo com o coração na boca o dia inteiro. A história dos empresários no Ceará contratando policiais de folga para fazer... Eles disseram que era para combater compra de votos, mas isso aí quem tem que combater é a Justiça Eleitoral. E a polícia fardada na rua em ação, não policiais milicializados. Eles estavam fazendo isso, milícia. De quando ia precisar comprar voto para Lula. Não é? Exatamente. Aquilo ali, o contrário. Eu achei ótimo. Eu comparo aquele general, a Camila fez um vídeo que, por sinal, viralizou demais no nosso Instagram, quase 40 mil visualizações, 36 mil e tantos, bombou. E denunciando o caso, porque a gente recebeu o vídeo dele, do general Teófilo, que foi candidato a governo em 2018, cujo slogan era assim, bota moral, general, bota moral. Foi assim, eu só me lembro do Sargento Tainha, mas vamos lá. Ele fez um discurso com o Beto Studart atrás, convocando, dizendo que era operação de guerra. Viu? Ele dizia claramente, operação de guerra, estratégia de guerra. Aí citou um advogado, que por sinal depois mandou vídeo para a gente, dizendo que não sabe nem daquela história, citaram o nome dele em vão, Djalma Pinto, e que a estratégia de guerra ia convocar policiais a paisano. Menina, como é que o general, cara, essa nossa Força Armada é muito mal formada, porque um general não saber que não pode contratar policial paisano para fazer o que ele estava pensando em fazer. Gente, pelo amor de Deus, aquilo ali foi a maior palhaçada, uma das maiores palhaçadas que eu me lembro. E a melhor coisa é que viralizou cedo, né? Viralizou cedo, né? Houve uma reação muito rápida por parte da Controladoria da Polícia, do Governo do Estado, então foi ótimo que esse negócio vazou com antecedência, porque aí estragou a estratégia de guerra deles. Pensa numa estratégia de guerra, falar no auditório para não sei quantas pessoas,
Mulher, o sargento, é porque, não sei se ainda tem, mas no meu tempo tinha, meu tempo eu tenho um dia desse. O nome de uma revistinha, um gibi, Recruta Zero. Aí tinha o Recruta Zero, que era o nome da coisa, pai e a mãe da preguiça, Recruta Zero. Aí tinha o Dentinho, você lembra dos dentão bem para fora? Lembro. Tinha o Dentinho e tinha o Sargento Tainha, também fazendo tá tudo errado. E tinha o general. Mas eu só acho esse general parecido com o Sargento Tainha, as coisas tudo errado. Mulher, aquilo foi muito horrível. Ah, meu Deus, a estratégia de guerra foi... Menina, quem nasce para Sargento Tainha morre e não é o general Montgomery. A segunda Ai, agora tu pegou bem, viu, Inês? Foi boa, viu? Essa eu gostei. Enfim, foi tudo isso, né? Então, assim, tudo foi armado para que a eleição fosse pró-Bolsonaro, né? Então, armado da pior maneira possível. Tentaram fazer realmente fraude eleitoral, das formas possíveis e imagináveis. Foi isso, aconteceu realmente. Mas, mesmo assim, Lula ganhou. E foi incrível, e realmente teve uma queda na abstenção, e foi lindo isso. A queda na abstenção foi favorável tanto para o Bolsonaro, muita gente acabou indo votar no Bolsonaro, mas muita gente também foi votar no Lula, foram 60 milhões de votos, foi recorde de votos que um candidato teve no país, né, numa eleição presidencial. Bolsonaro também ampliou os votos em relação à eleição de 2018, ele teve 58 milhões de votos, em 2018 ele teve 57 milhões, então foi a diferença pouca, mas ele aumentou. E cresceu muito, o Bolsonaro cresceu muito do primeiro para o segundo turno. Foi, 7 milhões de votos. Eu juro que, assim, claro que tem todo esse uso da máquina, e isso faz a gente refletir sobre um negócio, Camila, que é o seguinte, que muita gente comentou, né, essa eleição do Lula foi heróica. Foi heróica. Uma eleição heróica, sem a máquina, combatendo todo esse uso vergonhoso da máquina, né, que, enfim, teve que aprovar proposta de emenda à Constituição para poder criar novos programas para despejar dinheiro durante o período eleitoral, né, você teve toda uma máquina de fake news, que é uma máquina poderosa, que opera bem, né, bem estruturada, eles conseguem vazar e fazer circular informação com muita facilidade. A sorte é que as pessoas estão um pouco mais vacinadas e imunes a absurdos, né? Porque, de fato, a gente aprendeu alguma coisinha de 2018 para cá. Então, assim, tinha que ser alguém, para tirar esse cara, tinha que ser alguém do porte do Lula, né? Com o voto que o Lula tem. O Lula tem muito voto, tem um histórico. Não era um candidatinho de terceira via, meu amigo, não era. Ninguém bateria uma máquina dessa, né? Com tudo que eles conseguiram fazer, de controle, de recurso, né, de distribuição irregular, orçamento secreto, ninguém conseguiria não, bebê, tinha que ser alguém com parte do Lula. Porque se fosse alguém que não fosse do PT, não tivesse aí o antipetismo, não, meu filho, ia perder essa eleição, porque é muito poderoso, né, a estrutura de inserção das igrejas, de participação das igrejas a favor da campanha do Bolsonaro. E você viu isso aí, do primeiro para o segundo turno, o cara tirou muito voto. O despejo de dinheiro nas redes sociais, né, Beli, assim, para impulsionamento de conteúdos. E o dinheiro que ele recebeu de empresários absurdos, bilionários. Cada doação era de 1 milhão e o Lula pedindo fazendo vaquinha, até nós demos dinheiro. 20 contos cada uma. E aí, assim, até a grande imprensa, né, que fala criticamente com razão, quem é que não usa a máquina? O uso da máquina é um problema que nunca vai se acabar, de fato. Mas, tirando a Jovem Pan e talvez a Record, o que eu assisti de análises, todo mundo falou, não, de fato, esse ano você teve um uso muito mais desproporcional de máquina a favor de um candidato à reeleição, total. Mas ganhamos assim, mas mesmo assim ganhamos. Ganhamos. E do lado do Lula, eu acho que, enfim, faltou dinheiro, não teve tanta, assim, a máquina não estava do lado, estava contra, enfim, mas teve umas figuras influentes que fizeram a diferença, né, gente? A galera que trabalhou, bebê, merecem menção honrosa. Pois é. Ébeli, quer começar? Assim, eu começaria, eu vou puxar o saco pelo Felipe Neto, porque eu acho que o Felipe Neto é uma figura que eu já conheço há alguns anos, assim, acompanho por causa do meu filho, e foi surpreendente a forma como ele comprou essa campanha, ele entrou de cabeça, ficou fazendo vídeo para desmentir fake news e para contextualizar situações do jeito dele, que acabou sendo criticado muito também pela esquerda. Então teve vídeo, por exemplo, ele falando sobre governos de esquerda,
Mas falando assim, olha, isso aqui não é nada comunista. E o pessoal de esquerda, mais esquerdona, fala assim, ele está criminalizando os comunistas, não sei o quê. Porra, gente, pelo amor de Deus, ele quer chegar o conteúdo para as pessoas que têm medo do comunismo. Entendeu? Não, vou falar agora não. Diz, Inês. Não, é o abuso que eu tenho dessas esquerdas idiota. Tá entendendo? Eu tenho abuso dessas esquerdas idiota. Tanto eu tenho abuso dela, dessa radical, como eu tenho abuso da esquerda cirandeira. Mas o abuso dessa esquerda cirandeira. Vamos tudo de batom vermelho, votar. Quer saber de batom vermelho, menino? Vamos trabalhar, vamos pedir voto. Vamos votar de batom vermelho com os beijos encarnados. Para que essas biquaras? Agora, o Felipe Neto falando, um homem que tem quantos milhões de seguidores, aí vem um mama na égua lá para reclamar do Felipe Neto. E graças a Deus, beijar a mão dele, os pés, dele ter entrado nessa campanha, de graça. Ave Maria. E se penitenciando, que todo mundo sabe que ele foi contra, apoiou o golpe de Dilma e tal, papapá. Como ele mesmo diz, não sabia de nada. Ele não sabia, entendido por ele. Agora é até que ele sabe mesmo. Mas é isso. Ele foi uma surpresa positiva, justamente porque ele era muito anti-PT. Ele esculachava Dilma, Lula, esculachava, e aí ele se desculpou, muito antes da campanha acontecer, ele já vinha se desculpando, ele já vinha numa campanha contra o Bolsonaro, que foi super pesada, ele foi perseguido pelo Bolsonaro, pelos Bolsonaros todos, então foi, assim, ao longo desses últimos anos, foi uma atuação muito interessante, sabe, e mesmo nos vídeos dele para as crianças e tal, para os jovens, ele não trata disso diretamente, só solta de vez em quando, né, mas ajuda a ter alguma reflexão, sim, chega de um certo modo até para os pais, para as crianças e tal, isso ajudou na reflexão, sim, do que significa política, né? Trabalhou demais, e eu vou dizer aqui, a minha lista de quem trabalhou demais merece menção total. Felipe Neto, Janones, companheiro Janones, foi quente, trabalhou insanamente, 24 horas por dia, daquele jeito dele, parecia o demônio da Tasmânia, fazia umas estratégias assim, que às vezes você ficava agoniado, fazia, mas trabalhou demais, era ele contra não sei quantos do outro lado, entendeu? O cara organizou a militância, criou um grupo de Telegram para disparar conteúdo para a militância, tentava organizar mais ou menos a estratégia, falava nas missões diárias, né, galera, todo dia, isso aqui, vamos chegar a 100 mil compartilhamentos, 100 mil curtidas, ele organizou esse negócio. Para mim, é Felipe Neto, Janones, companheiro Juliano Madeirada, menina, foi a música do ano. As músicas do ano, tá na hora do Jair, maravilha. Meu bem, esse homem, sabe, que ninguém aguentava mais também, Chico Buarque, né, amo demais, mas assim, para uma campanha, você precisa do lambadão do 13, bebê. Você precisa tá na hora do Jair, os hits. Então, o cara... E aquela outra, que saudade do tempo de Lula. Muito bom. Maravilhoso. O Chico Buarque jamais ia fazer um negócio desse, né? São públicos diferentes, são estilos diferentes. Para animar a galera na rua, tem que ser uma parada assim. O lambadão do 13, frescando lá com o gado e tal. E incluo, óbvio, a Simone Tebet, que foi outra que trabalhou a partir do momento em que entrou na campanha, deu um show, né, assim, ganhou mais protagonismo do que o próprio Alckmin. Também não é o pobre do Alckmin, sempre será um chuchuzinho, com todo respeito a ele. Eu tô achando ele agora um picolé de cajá. Ele tá mais tá mais coradinho, show, tá fazendo, dançando. Mas ele agora... A animação dele, quando viralizou esse vídeo. Viralizou, bichinho. Parecia assim, né? Era pulando, né? Era um pouquinho. Pulando, tão feliz. Tem outro vídeo dele dançando também, tá na hora do Jair, tá muito engraçado. O picolé de cajá tá boa. Pronto, pois as minhas menções honrosas aí de influência positiva e trabalho árduo são esses aí. Tem alguma a acrescentar, Inês? Não, tá bom isso daí. Tá bom? Eu quero acrescentar a Janja, que eu acho que a Janja teve um papel interessante, sabia? Ela, fora a questão da música, né, de trazer a música lá, ela foi Lula lá, foi ela que resgatou essa música, não sei o quê, e fez as articulações com os artistas inicialmente e tal. Ela também fez uma articulação interessante para o Lula e agora na reta final, lá na favela, no Complexo do Alemão, e com o René Silva, que é um comunicador lá da área, foi muito bonito isso, porque é a política chegando
na comunidade, onde e lá no Rio de Janeiro, que era a área do Bolsonaro, mas que é uma área que o Bolsonaro detesta, odeia, teogeriza, né? Então, ele é do lado da milícia, não do lado dos favelados, assim. Então, a Janja teve um papel de articulação muito bonito, sabe? Eu achei isso muito interessante. Trabalhou bem demais. Trabalhou É bem. verdade. Destaque-se. Destaque-se. E aí, né, Ebeli, teve uma figura que eu acho que, tudo bem que ele não foi a favor do Lula, não foi isso, mas ele teve um destaque especial nessa campanha eleitoral, uma figura chamada Alexandre de Moraes, o Xandão. Ai, mulher, total, assim, eu acho que essa eleição teria sido outra, totalmente outra, se você tivesse uma outra figura daquela do Supremo comandando o TSE, né? Eu acho que o Xandão é o perfil certo, na hora certa, né, numa situação de tantos ataques, de protagonismo do judiciário nessa eleição, nessa disputa, que foi muito antecipada, né? Ela foi muito antecipada, não começou só quando começou a campanha oficialmente. Há muito tempo se tem o Bolsonaro e o bolsonarismo criticando as instituições, entre elas o Supremo Tribunal Federal, questionando a validade das urnas. Isso tudo vem sendo construído há muito tempo. Então, o Alexandre de Moraes, com o perfil que ele tem, que não é só aquele perfilzinho da nota de repúdio, né? Estar nesse momento fez toda a diferença. Mas para a gente não ficar só no achismo, eu conversei com a Grazi Albuquerque, que é nossa amiga, nossa parceira também, Cunhanzete, cientista política e que é fera, né, no assunto judiciário, principalmente as relações entre mídia e justiça, e eu perguntei para ela, primeiro, qual é a avaliação que ela faz sobre o papel do Alexandre de Moraes, porque se nós aqui estamos elogiando, né, o papel dele, metade do país, a outra metade do país, acha que ele é amiguinho do Lula, um censor, um filhotinho de ditador. Então, eu perguntei para a Grazi, que analisa essas coisas de forma mais à distância, né, como uma cientista, o que é que ela achou da atuação dele? Vamos ouvi-la. Em relação ao teu primeiro ponto, Ebeli, vamos lá. Assim, é comum num processo eleitoral que você tem personagens que saem maiores do que eles entraram, mesmo que eles não ganhem uma eleição. Simone Tebet é um exemplo disso. Mas em 2022 a gente tem um curioso caso do Xandão. Alexandre de Moraes, que nem candidato é um membro do Poder Judiciário, ele sai com muita relevância desse processo todo, né? Porque ele significou aí numa eleição super tensa um ponto de resistência aos ataques ao processo eleitoral, às urnas e tudo que a gente viu se desenhar aí ao longo dos últimos tempos. E já havia uma expectativa em relação a isso, porque Alexandre de Moraes está presidente do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, mas enquanto ministro do Supremo Tribunal Federal, do STF, ele havia instaurado o chamado inquérito das fake news, para dar um exemplo, que é um inquérito juridicamente muito complicado, ele nasce ali de uma brecha regimental, criado por ofício, mas que, na verdade, foi um estratagema jurídico atípico para resolver um problema que era político e atípico também, de ataques ao Supremo, quando o Supremo começou a ser alvo de uma série de posicionamentos baseados em fake news, em desinformação, inclusive questões físicas, como pessoas com tochas e máscaras na frente do Supremo, etc, etc. Ali, naquele momento, o Alexandre de Moraes demonstra uma espécie de estofo e aptidão para, dentro do quadro do Supremo, ser um ponto de resistência. Isso projetou essas expectativas que a gente viu agora com ele à frente do TSE. E você teve ali uma espécie de triunvirato, né? 3 ministros que estiveram à frente do TSE, que demonstraram uma preocupação com o processo eleitoral que tudo indicava ia ser muito complicado, que eram Barroso, Fachin e o Alexandre de Moraes. Embora eles 3 entrassem num acordo, porque também o bolsonarismo fez isso, né? Ele criou uma grande composição dentro do Supremo, excluindo o Cássio Marques e o André Mendonça. Os outros ministros colocaram as divergências de lado e compuseram porque viram a gravidade do momento. Ainda que houvesse essa composição, a personalidade do Alexandre de Moraes parecia muito talhada para esse tipo de embate. Isso ficou claro lá naquele momento, e embora, como eu disse, Barroso, Fachin e ele concordassem nas práticas que o TSE começou a fazer
para se capacitar e ter estofo para enfrentar a eleição de 2022, a personalidade dele sim se destacou nesse processo. Quando eu falo de personalidade, eu destaco o seguinte: ele é muito pouco verborrágico em redes sociais, né? Muito contido, se manifesta, mas se manifesta geralmente de maneira muito protocolar, fala uma coisa ou outra, mas tem uma grande capacidade de articulação nos bastidores e muita firmeza no trato. Embora, às vezes, o TSE tenha tomado uma posição meio luso-fusco. O que é que eu chamo de luso-fusco? Houve toda a criação de um aparato de comunicação assim, que é exemplar, uma equipe para tentar dar conta dessa coisa da engenharia de computação, fake news e uma articulação, inclusive, política para falar, institucional, para falar com as big techs, né? WhatsApp, Telegram, enfim. Então, houve uma preocupação em relação a isso, mas, por outro lado, o Alexandre de Moraes tentava conversar, né? Firme, mas tentava conversar. Era complicado isso, porque a gente não sabia até que ponto essas questões de você ter uma posição mais firme do ponto de vista da comunicação institucional e, ao mesmo tempo, algumas conversas de bastidor, a gente não sabia a que ponto ia chegar. Mas é fato que a posição dele conseguiu, de uma maneira muito hábil, garantir o pleito de 2022. E aí, para fechar, acho que tem uma questão que é importante, é lembrar de como ele foi uma figura muito controversa, indicado pelo Temer. Ele não foi nem de longe um sujeito que a comunidade, a sociedade em geral, digamos assim, batesse palmas. Total, né? Total. O jogo virou totalmente para o Xandão, meu bem. A Grazi estava lembrando que ele foi, aparentemente, pode ter sido o único ministro do Supremo que teve contra ele um abaixo-assinado para que ele não assumisse. Vocês lembram, né, da confusão? Ninguém queria o Xandão lá, não. Era do Temer. E só diziam que ele só ia para lá porque descobriu um hackeamento nas redes sociais da mulher do Temer, né? Foi essa história. A novinha? Marcela. Marcela, nem me lembro, assim, a recatada e do lar. Era. Aí só disseram que pronto, que o Temer votou por isso, porque ele descobriu em 24 horas lá quem foi que hackeou as redes da Cunha Nova lá. Agora, não sei se vocês viram uma foto que está circulando dele na fila de votação. Ele tem umas 4, 5 pessoas na frente, tudo olhando para baixo, assim, parecendo com medo. E ele atrás. Imagina você olhar para trás da sua fila de votação e tá o Xandão lá, com aquela careca. Tu sabe que eu ia trocar uma ideia com ele, né? Eu queria trocar uma ideia com ele. Mas demais. E vocês não acham que ele tem cara de gente boa, não? Eu tenho essa impressão, ó. Não acha, não? Eu acho que pode ser meio marrento, mas ele dá de luta, né? Gosta de lutar, mas eu acho que se chegar nele e falar assim, ministro, tudo bem com o senhor? Como é que estão as coisas? Mas eu nunca vi ele sendo grosseiro, não. Eu acho que não. O topeira é a família Bolsonaro, é uns jumentos. Mas ele não. Eu tenho para mim que ele é gente boa, quando ele ri assim, eu acho ele legal. Gente, eu perguntaria, inclusive, se ele gosta do apelido de Xandão. Eu chegaria a perguntar, entendeu? Aí eu estava atrás de saber, olha a besteira, eu vi essa foto que tu comentou, Camila, e achei ele um pouquinho baixo, sabe? Eu achei que ele fosse maiorzão. Aí fui botar no Google Alexandre de Moraes altura. Menino, quando você bota Alexandre de Moraes no Google, aparece entre as buscas mais comuns, Alexandre de Moraes com cabelo. O povo querendo ver como era ele com cabelo, mulher. E tem um monte de foto dele, cabeludo. Gente, mas voltando aqui, só para entrar nessa projeção, né? E qual é a altura dele? Qual é a altura dele? Não consegui achar no Google. Não consegui. Mas ele não pareceu ser tão altão, não. Ele não. Aí, assim, já que a gente quer falar de futuro também, eu perguntei para a Grazi sobre, sai Jair Bolsonaro, entra Lula, que é um cara com outro perfil, né, de diálogo, não tem esse histórico de ataque às instituições como teve Bolsonaro, mas eu perguntei para a Grazi se é isso mesmo e qual a expectativa de equilíbrio entre poderes, né, que foi um grande problema na gestão Bolsonaro, e pedi para ela fazer uma avaliação sobre isso. Vamos ouvir. Olha, o que a gente viu de 2016 até agora foi tão impactante do ponto de vista da ruptura da democracia que desorganizou todo o campo político. É por isso que você vê hoje João Amoedo declarando voto no Lula, Rodrigo Maia, Fernando Henrique, economistas
liberais como Helena Landau, Pércio Arida, porque é preciso recompor o mínimo possível. Esse foi um aprendizado do campo político que entendeu que flertar com a extrema-direita é acabar com o jogo que ele próprio participa. Se esse aprendizado aconteceu no campo político, também aconteceu no campo da justiça, do sistema de justiça, que durante muito tempo começou a ter um posicionamento político sem arcar com o ônus disso, mas essa conta chegou. Os ministros começaram a ser atacados nas ruas com vídeos inacreditáveis, enfim, tudo que a gente viu, e que a Lava Jato organiza esse discurso contra o Supremo, né? Porque eu chamo de justiça dos desejos contra a institucionalidade. A crítica ao judiciário é anterior, né? Vem inclusive pela esquerda naquele momento do impeachment, mas a Lava Jato organiza esse discurso contra o Supremo, que vai se agravar depois. Então o Supremo acaba sendo vítima, inclusive, da própria conivência que teve com a Lava Jato. Essa lição eu acho que também está aprendida. Então o que é que eu acho que vai acontecer entre executivo e judiciário daqui para frente? Um distensionamento, né? É muito provável, por exemplo, que o PT não cometa os mesmos erros nas suas indicações de ministros, e é muito provável que o judiciário também entenda que é preciso ter um pouco de autocontenção, porque quando você entra num punitivismo além da conta, você se torna também alvo, né? É preciso também ter mais regularidade nas decisões. Quando o judiciário começa a tomar um monte de decisão ad hoc, o que é decisão ad hoc é caso a caso, ele perde a capacidade de seguir uma linha esperada, o que é o correto do ponto de vista do judiciário. Então, acho que vai ter um distensionamento aí. Vale lembrar que o Lula tem mais 2 indicações para o Supremo agora, né? Vão sair a Rosa Weber e o Lewandowski. Então, o PT terá mais 2 indicações e terá ainda assim maioria, se a gente considerar os antigos nomes indicados pelo PT. Então, acho que vai ter um distensionamento. Há uma expectativa de que se comece a debater mandatos para os ministros, mas eu acho que isso não se efetiva agora, porque é muito desgastante. Provavelmente essas 2 indicações em uma agenda muito mais pacífica, porque eu acho que Executivo e Judiciário entenderam que nesse momento é melhor para os 2 que a gente também faça uma nova pactuação democrática entre esses poderes. Eu comecei a dançar aqui ouvindo a Grazi de felicidade, porque, poxa vida, lembrando isso, ia ficar na mão do Bolsonaro se ele ganhasse a eleição, a indicação de mais 2 ministros. 2. Ele queria isso, ele queria ampliar, inclusive, botar mais ministros ainda, para ele mandar no Supremo Tribunal Federal. E ele ia botar no nível André Mendonça e Cássio com K, né? Cássio com K. Camila, e é por isso que dizem, algumas pessoas avaliam que se ele se reelege, com todo esse poder que ele ganha, né, de indicar mais ministros, ele não sai mais, não. A extrema-direita não sai mais. Não sairia, exatamente. Já foi. Já se lascou. Seria. Aí é que engavetava tudo mesmo, não passava mais nada. Aí, bebê, só outro Brasil. Agora, falando ainda de projeção, então, tem esse lado, né? Então, acho que foi muito legal a fala da Grazi. Obrigada, viu, Grazi? Porque traz esse cenário que, assim, vai ser de buscar realmente apaziguar tudo. E uma outra preocupação é com o Congresso Nacional. A gente sabe que o Congresso eleito é mais conservador do que o atual. O Lula tem pouco mais, assim, contando só os dele, né, da coligação dele, o pessoal da esquerda e tal, tem 140 e poucos deputados a favor dele, digamos assim, de cara, né? Naturalmente com ele. E o resto dos 513 ali, né, estariam do outro lado, mas não é bem assim. Ou indefinidos, né? Indefinidos, exato. Porque mesmo entre os que são hoje considerados bolsonaristas, não são necessariamente bolsonaristas. É centrão é poder. O centrão quer estar do lado do poder. E aí a gente foi atrás de conversar com parlamentares, né, que estão lá dentro e que podem falar um pouquinho mais sobre isso, porque realmente hoje a gente tem que lembrar que o grande poder do Congresso está na mão do Arthur Lira, por exemplo, por causa do orçamento secreto, que ele domina, ele destina dinheiro para quem ele quiser, é como se você pensasse assim, na época, enfim, que teve o mensalão, mas esse é um oficial, digamos assim, diretamente tratado ali entre o Lira, que faz a mediação, com o relator do orçamento, quem quer que seja, com os deputados que ele escolhe, e aí isso vai direto ali
o governo federal, enfim, é um esquema bem fechado nesse sentido, né, de troca de apoios em troca de dinheiro. Fala aí, Arthur Lira, só uma parte. Arthur Lira, apesar de ser o dono do dinheiro desse orçamento secreto, de ter simplesmente inundado Alagoas com esse dinheiro sujo, digamos assim, porque mal contabilizado, a gente não sabe, né? Secreto não está dizendo, ele perdeu a eleição em Alagoas, perdeu a eleição. Quem ganhou foi Paulo Dantas, que é do lado do Renan Calheiros, é o MDB, e ele perdeu, foi feio, com o dinheirama todo que ele jogou dentro de Alagoas. Não, o jogo foi pesado, tiraram o Paulo Dantas do governo, né, por causa de um esquema que, enfim, meio antigo, assim, enfim, toda a história muito mal contada. Muito mal contada. A cara da marmota mesmo, a cara do golpezinho para afastar aí da candidatura, está aí. Foi bem pesado mesmo lá. Foi pesadíssimo. Então, a gente foi atrás de 2 parlamentares para tentar, para ver deles, assim, qual a opinião sobre como que vai ser para o Lula ter que negociar com esse Congresso. O Senado também parece que está bem conservadorzinho, bem pesadinho, viu? Não vai ser fácil o Senado, está bem pesadinho. Mas a gente procurou 2 deputados, o Zé Ayrton Cirilo, do PT, e o Eduardo Bismarck, do PDT. Vamos começar pelo Zé Ayrton. Vamos ver o que ele falou, vamos ver. Olá, Camila, a todos do podcast. Entendo que vai ser um desafio a relação de governabilidade com o Congresso, considerando, né, tanto na Câmara como no Senado, ser composto majoritariamente de força de oposição. Mas eu tenho convicção de que o presidente Lula e os ministros que irão compor, né, o seu governo, né, tendo a capacidade de diálogo e tendo a humildade de dialogar com vários desses parlamentares e lideranças que, embora apoiar o Bolsonaro, alguns não, e há já a relação anterior de diálogo que facilita a construção da governabilidade. Por exemplo, o próprio presidente do PP, o PP é um partido que apoiou o Bolsonaro, mas é um partido, né, que há diálogo, né, com o Ciro Nogueira, com vários membros do PP, não teremos dificuldade. O próprio Arthur Lira, o presidente da Câmara, um gesto de reconhecimento do resultado das eleições, ele, juntamente com o presidente do Congresso, o senador Pacheco, deram declarações de reconhecimento e de diálogo. Então, eu creio que vai ser um desafio, mas esses parlamentares, essas lideranças, que são lideranças mais experientes, já têm uma grande convivência, já passaram por outros governos. E como Lula tem uma capacidade muito grande de diálogo, de convencimento, e acho que a composição do Ministério também facilitará essa relação republicana voltada para os interesses do país. Então, eu considero que esse desafio poderá ser superado, né, com a capacidade de diálogo do presidente Lula e todos nós que conhecemos, né, os parlamentares, e com certeza, após confirmação oficial do resultado, se iniciará um processo de diálogo para a construção das pontes e dos projetos importantes que nós vamos ter agora, né, já este ano, antes do fim do ano, a Lei de Diretriz Orçamentária, a Lei do Orçamento Anual, são leis muito importantes, e eu acho que essa transição já será baseada na construção de diálogo para que a gente possa encontrar a melhor saída para os interesses do país e da governabilidade do presidente Lula. Uma coisa que o Zé Ayrton não fala, né, sobre essa questão da LDO, né, da Lei de Diretrizes Orçamentárias, Lei do Orçamento, a Gleice Hoffmann estava dando entrevista hoje na Globo News,
e citou, deu o nome, né, disse que a pessoa que deve estar já começando a negociar no Congresso para, por exemplo, garantir o pagamento dos R$ 600 do Auxílio Brasil, que vai voltar a se chamar Bolsa Família, para as famílias no ano que vem, né, porque vai até dezembro, pela lei atual é até dezembro, mas aí vai ter que incluir no orçamento do ano que vem a garantia desses R$ 600, e o Lula prometeu mais 150 por cada filho com até 6 anos. E quem está à frente disso é o cearense Zé Nobre Guimarães, do PT. Então, o Guimarães está tendo esse papel bem estratégico, digamos assim, nessa construção do diálogo que foi citado aqui pelo Zé Ayrton. E aí ele citou, né, Inês, o Ciro Nogueira, que é presidente do PP, que estava lá do Piauí, inclusive, né? E o Piauí, lembrando que teve, acho que foi a maior votação do Lula. Ou seja, votação do Lula. Aquele Wellington Dias é danado. É danadíssimo. E o Ciro Nogueira, quando ele fala em diálogo e tal, papapá, os deputados do PP, Partido Progressista, o PP é um dos partidos que mais vira casaca, meu filho. Quando o Lula for presidente, ele no instante vai se esquecer. O Ciro Nogueira não já foi lulista, mulher? Você lembra? Não? Total. Aí depois virou bolsonarista, agora vai virar lulista de novo. Ele é mesmo que Sandoval Baixo, tem culpa do governo mudar, não. Ele já começou a quarentenazinha dele, depois que perder, menino, porque ele vivia tuitando, né? Tic-tac, 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 Bolsonaro vai ganhar com 50,09%, e papapá. Pois ele já começou a quarentenazinha dele, tá bem caladinho, vai esperar passar o povo esquecer para ele poder virar lulista. A ex-mulher dele, né, que dizia ex, mas vive, sei lá como é aquilo, uma separação que acho que é só fajuta. A deputada também, Iracema Portela, ela foi candidata a vice lá no Piauí, mas perdeu logo, foi no primeiro turno, né, porque lá também foi eleito, foi no primeiro turno. Não, foi um massacre, né? A gente ouviu o deputado Eduardo Bismarck, ele é do PDT, ele é assim, mais jovem, né, o Zé aí está bem escaldado quantos mandatos. Eduardo Bismarck, também ele fala, tem um item que ele fala que também é o que o Zé Ayrton diz, essa capacidade que o companheiro Lula tem de dialogar, de conversar, rapaz, né? Ele tem essa capacidade. O Eduardo Bismarck, quando eu perguntei para ele sobre como é que seria essa relação de Lula com o Congresso Nacional, aí ele destaca isso, a capacidade que o Lula tem de dialogar. Aí ele mandou para a gente o que é que ele acha, um comentário. Eduardo Bismarck. Olá, Camila, Inês e Ebeli. Aqui é o deputado federal Eduardo Bismarck e eu quero agradecer muito o convite de vocês para estar participando do famoso podcast As Cunhãs. É um prazer estar falando de política, esse assunto que está tão na pauta aí de nós brasileiros nessa pós-eleição. Dizer que estou sempre à disposição e deixar um grande abraço a toda a grande audiência de vocês. Eu vejo que a relação do Congresso com o presidente eleito Lula, ela será de institucionalidade, mas sem sombra de dúvidas, há uma maioria, tanto no Senado, muito fortemente no Senado, mas também na Câmara, que foi eleita com base no governo passado. Isso é muito comum quando há uma mudança de governo, seja de prefeitura, governo do Estado, normalmente o novo chefe do Executivo governa com um Congresso que tem mais a cara do governante anterior. Isso porque faz parte do jogo que o Congresso se fortaleça, os parlamentares se fortaleçam nos governos que são de base e acabem conquistando o maior número de eleitos ou reeleitos. E foi o que aconteceu dessa vez. O presidente, o chefe do Executivo, não conseguiu se reeleger, porém, o presidente Lula se elegeu, trazendo com ele, na bagagem, um parlamento que o Senado tem uma maioria ampla bolsonarista, e na Câmara, além do partido do presidente Bolsonaro ter feito a maioria, também conta com muitos adeptos do bolsonarismo e de pautas mais liberais. Mas eu acredito muito na capacidade de diálogo do presidente Lula. Ele demonstrou isso ao longo da campanha, mas muito fortemente ao longo da sua trajetória política, que é uma pessoa que costuma chamar e envolver, aglutinar pessoas e partidos em torno dele. Eu acredito que ele fará isso
muito fortemente a partir do próximo mandato da próxima legislatura, trazendo até, acredito que apoiando aí eventualmente a renovação do Arthur Lira, presidente da Casa, no Congresso, na Câmara dos Deputados, né? Não sei como será no Senado, mas eu acredito até que esse diálogo poderá ocorrer dentro da Câmara dos Deputados. E vejo que com isso ele terá uma base que hoje a oposição ao governo Bolsonaro, ele terá uma base garantida de 130 votos, mas a partir daí ele terá que buscar no chamado centrão apoio. O problema é que esse centrão hoje é mais bolsonarista, então ele vai ter que fazer um exercício de forças políticas muito maior, talvez, do que o próprio presidente Bolsonaro teve no primeiro turno. Mas, volto a dizer, a força da eleição, a força de um novo governo, a força da esperança do povo brasileiro, a força aí de um Congresso que tende a dar uma atenção ao novo governo, acredito sim que ele terá uma governabilidade, pelo menos para as pautas prioritárias ao longo desse mandato. Agora, assim, eu vou sentir uma coisa ruim se o Lira for reconduzido. Eu também. Foi a parte da fala dele que eu mais me arrepiei. Mais que eu me arrepiei. Prefiro Eunício Oliveira. Não, vamos dar a corda para o Eunício, para ele querer? O Eunício vai querer disputar, né? Então, vamos dar a corda, vamos dar a corda. Deixa, não, mas eu também não sei qual é o que me dá mais calafrio, sinceramente, não sei não. Deixa eu só para a gente falar de números, trazer um levantamento aqui da Folha de São Paulo. Eles colocam na Câmara dos Deputados, na cota do Lula, a favor do Lula, 223 deputados, 198 contra o governo Lula e 92 indecisos / independentes, certo? E aí eles falam, inclusive, que o Lula vai ter que batalhar muito para ter realmente uma maioria que possibilite mesmo ele aprovar a mudança, enfim, na Constituição, que é o que ele vai precisar fazer em muitos casos. Eu queria só que a gente fizesse assim, um rápido apanhado do que foram algumas das eleições nos estados, porque teve coisas que surpreenderam, né? Começar por Pernambuco, né, Inês? Eu acho que a Raquel Lira, do PSDB, ter ganhado da Marília Reis foi um feito, né? Foi um feito real. Porque a Marília, querendo ou não, estava no grupo político que estava no poder há 500 anos lá, né? Estava um bocado de tempo no poder e estava com o Lula e tudo, e ganhou Raquel Lira. Mas escute, ela realmente estava, o grupo que ela pertence estava na prefeitura, e o grupo que ela pertencia estava na prefeitura e estava no governo, porque ela é rompida. Inclusive, em 2020, eleição para prefeito, ela rompeu com esse primo dela, é primo legítimo. Esse menino bem novinho, que é prefeito, lá de Recife, o João Campos, filho de Eduardo Campos, ela era intrigada de sangue a fogo. Quando foi agora, segundo turno, fizeram as pazes, já fazendo negociações para daqui a 2 anos e tal. E ela foi apoiada por Lula só no segundo turno, porque no primeiro turno ela não podia nem ser apoiada por Lula, porque ela é do Partido de Solidariedade, e o Lula apoiava o cara que era o Danilo Cabral, do PSB, cara da aliança lá. Segundo turno, lá vai, Lula apoiou, é que eu digo muito, não basta Lula apoiar não, mulher, tem que ter alguma coisa. Aí lá vai, Lula apoiou ela e tudo, e ela sempre fazia que era candidato do Lula do coração, que ela dizia, ele não pode me apoiar, mas eu sou dentro do coração dele. Pois é, aí lá vai. Mas ela errou com aquela história da viuvez, da morte lá da Raquel, do marido da Raquel Lira, que foi muito assim, porque tu sabe que a opinião pública se compadece das pessoas, né? Fica com pena. Oh, meu Deus, a bichinha ficou viúva. Isso, eu acho, não estou frescando, não, estou falando sério. E pode ver aí as coisas científicas. As pessoas têm pena. Eu acho que isso agregou muito voto para a Raquel Lira. O marido dela morrer no dia da eleição. Foi demais. A mulher indo votar e o outro tendo um piripaque. Ou seja, 365 dias para morrer, eu acho. O outro morre no dia 2 de outubro. Pois é. Aí e hoje ela admitiu que votou no Lula, né, Inês? Eu achei fofo isso. Porque foi o seguinte, a Marília queria jogar na cara dela, no colo dela, que ela era uma bolsonarista. Isso.
Ela disse que não, inclusive, ela também, a campanha dela, eu achei que ela se preserva muito, quem ficava dando pau era a vice dela. Aí a vice dizendo, mostrando quem é que era ligado ao bolsonarismo, e fazia uma relação de um bocado de nome que é ligado a Marília Reis, inclusive o vice, que já teve benéfica, foi beneficiado com cargos, com tudo desse governo Bolsonaro. Está entendendo? Quer dizer, não colou muito jogar a Raquel para ser bolsonarista, não. Eu me lembro até no Dia da Criança, acho que para reforçar essa história, que ela não tem nada a ver com essa direitona, ela botou a foto dela, criança, toda vestida de Brizola, era boné Brizola, era uma sacola Brizola, bermudinha, a camiseta, ela bem pequena, numa das campanhas do Brizola, que ela é uma mulher nova, né, que tem 40 e poucos anos. Pois é, eu acho que foi surpresa, mas com o andar da carreira, desde o primeiro turno, ela surpreendeu, porque o candidato mesmo, que era apoiado por Lula, não entrou para o segundo turno, foi ela. E já estava prevista essa virada, tanto lá como no Rio Grande do Sul, né, que o menino ganhou, o Eduardo Leite. Foi. E, digamos, e aí foi a salvação do PSDB, meu povo. Foi. O PSDB não se enterrou ainda, não botaram a cruz em cima, porque ganhou Rio Grande do Sul, governador, Pernambuco, governador, e Mato Grosso do Sul. Fez 3 estados. Assim, se salvou mesmo. Se salvou. Agora, um resultado surpreendente aqui no Nordeste foi em Sergipe, que a gente tinha falado no episódio que a gente fez o balanço do Nordeste, que lá estava à frente o Rogério Carvalho, do PT, e que tinha em segundo lugar o Fábio Mitidieri, que era um candidato do PSD, e que ele era apoiado pelo governo, mas que não estava pegando e tudo, e que estava naquela dúvida, ele estava tentando se livrar um pouco do bolsonarismo, ao mesmo tempo ele queria o bolsonarismo, enfim, aquela situação toda, e no fim das contas, realmente o Lula teve uma votação muito boa em Sergipe, só que não transferiu os votos para o Rogério Carvalho, e quem ganhou foi o Fábio Mitidieri. E aí eu fui atrás de falar com o André Luiz Carvalho, que é cientista político que já contribuiu com a gente. Perguntei, meu filho, o que aconteceu? Pelo amor de Deus, não seria natural o Lula transferir esses votos para o Rogério Carvalho e confirmar a vitória dele? Ele acha o seguinte, que em primeiro lugar, realmente a máquina do Estado favoreceu o Fábio Mitidieri, porque, enfim, ele era apoiado pelo governador e isso acabou influenciando. Mas teve uma outra questão. Teve uma figura que era o candidato favorito, inclusive, ao governo de Sergipe, o Valmir de Francisquinho, que teve a candidatura cassada lá, ainda no primeiro turno, né, em cima da hora, em cima da votação do primeiro turno, ele teve a candidatura cassada. E aí ele começou a pedir votos para o Rogério Carvalho. Só que esse Valmir de Francisquinho é bolsonarista, então ele pedia voto para o Bolsonaro e para o Rogério Carvalho. Só que não colou. Os bolsonaristas foram para o Fábio Mitidieri de fato. E uma parte também do pessoal do Lula, enfim. E aí acabou dando o Fábio Mitidieri contra o Rogério Carvalho. Achei interessante o resultado lá em Sergipe por causa disso. E aí, por fim, temos São Paulo, que eu tenho que citar, porque é minha terra, né, gente? Pelo amor de Deus. E aí ganhou o tal do Tarcísio de Freitas, bolsonarista, ganhou. E parabéns, né, São Paulo? Ave Maria. A capital mesmo não votou nele, votou para eleger o Haddad. Mas o interior votou no Tarcísio, e é isso, é a realidade. Agora, o Tarcísio hoje já estava dizendo que ele vai se alinhar ao governo Lula. Então, eu já estou achando assim, a cara do tucano, se duvidar, grande parte do governo dele vai ser tucano mesmo, vai aproveitar o pessoal lá do Rodrigo, que perdeu, né, o governador, e vai botar o pessoal lá. Agora vamos para o momento do desabafo, o momento do recadinho, que é o momento Discunhã! Eu tenho desabafo. A Rocha. Eu vou começar o meu desabafo, que eu tô guardando há muito tempo, certo? O segundo turno todinho, que eu me segurei para não falar mal de Ciro Gomes. E eu quero falar agora rapidamente, não vou perder muito tempo, não, mas é só para reforçar o papelão que ele cumpriu nessa eleição, desde o começo, de ser uma pessoa que atacou preferencialmente o Lula, contribuiu para que o Lula fosse associado a muitos aspectos negativos. Ele fazia coro ao bolsonarismo, né, ao chamar o Lula de corrupto, de ladrão e tudo mais. Ele contribuiu para isso, sim. Por mais que os eleitores dele não tenham seguido, assim, totalmente para o Bolsonaro, uma parte foi para o Bolsonaro também. Então, assim, é triste o papel do Ciro, e ele aparece agora, só no final desse segundo turno, de camisa branca, sem nenhum bottom pró-Lula,
sem nada, sabe? Foi votar, beleza, e depois aí parabeniza o Lula. Foi um papel ridículo, muito, muito inferior ao que ele poderia fazer. A grandeza da Simone Tebet, a grandeza da Marina Silva, pessoas que brigaram, assim, que a Marina brigou um tempão com o PT, assim, era aliada, brigou e voltou porque achava que era muito importante esse momento. A gente teve aí o Fernando Henrique gravando vídeo para o Lula, a gente teve, assim, figuras que é inacreditável. O Tasso botou o bottom do Lula, o Tasso Gereissati, e o Ciro fez esse papelão. É só isso, o meu descunho é só esse. Ô, Camila, deixa eu pegar, o meu vai ser descunhando B, vai ser Sim. Continuação. Sim. Também com relação à Ciro, que eu também estava entalada, a gente estava doido para falar, né? Demais. Mas aí ele saiu pequeno em todos os sentidos. Por exemplo, a votação dele minguou de 12,47% de 2018 para 3%, meu Exato. povo. Olha aí, né? Foi uma coisa horrorosa. Lá em Sobral, a terra dele, ele teve só o quê? Deixa eu ver. No Ceará, ele ficou em terceiro lugar com 6 pontos, meu povo. 6 pontos percentuais no Ceará, terra dele. Ele foi mais votado no Ceará em 2018. Ele teve 40,95%. E agora ficou com 6. Quer dizer, ele saiu pequeno com as atitudes dele, com aquela mágoa, um homem eternamente magoado, vingativo, aquela cara de bicho todo o tempo, perdeu de todo modo, perdeu para Simone Tebet, né? Que justiça se faz, saiu grande dessa eleição. Ela agora é uma liderança de direito, ela é uma liderança. Ela vai usar bem esse potencial que ela adquiriu com essas atitudes dela. E o Ciro só fez minguar, 12% para 3%, aqui no Ceará era 40% para 6%. Cara, pelo amor de Deus, né? Triste. Não, em Sobral, ele teve 18%. Gente, pronto, tá aí, Ciro, o que é que tu queria, né? Tá aí, Ciro, o que é que tu queria? Com aquela tua estratégia que ninguém sabe o que era. Não deu para entender. Até hoje, não deu para entender. Será que quem fez a estratégia dele de guerra, será que foi o general? Será? Será? Hoje tá aí. O que é que o Ciro ganhou? O que é que tu ganhou, macho? Tá aí, né? E tu, Ebele Rebouças, diz, Cunhã? Mulher, não vou mentir para vocês, não. Eu não tive condições de elaborar um discunhã muito elaborado, com perdão aí da repetição de palavras, porque realmente de domingo para segunda-feira eu não sei, entrei num transe e tive muito trabalho. Até estava comentando no Twitter que eu tô lascada, porque eu deixei muita coisa para depois da eleição. Fui acumulando muita coisa, não, doutorado, vou parar um pouquinho aqui, porque eu não estou conseguindo me concentrar, só depois da eleição. Artigo para escrever para revista tal, só depois da eleição. Consertar meu carro, depois da eleição. Então, está tudo acumulado. E hoje eu tive esse choque de realidade. Mas eu só queria lembrar aqui de que, assim, espera-se muito passado esse período, né, e tudo, que as pessoas realmente ficaram muito preocupadas com o andamento da disputa, da eleição e tal, mas tem coisas que precisam ser resolvidas, que foram... Ixi, ainda está com sono aqui, que eu chego a me constrangir. Boa noite, gente. Beijo, bom dia. Eu fui dormir, era quase 2 horas da manhã, escutando a mesma coisa, assim. Escutando noticiário, a mesma coisa, mesma coisa. É uma alegria, também. Tá entendendo? Queria ouvir de novo aquelas coisas. Fui dormir, era bem 2 horas da manhã. Eu também. Mas era só para lembrar o seguinte, lembrar daquele caso lá do general Teófilo, certo? E que a gente espera que aquilo ali não fique impune, porque aquilo ali tem que ser investigado. Fizeram uma movimentação para evitar que de fato houvesse contratação de policiais de folga. Agora a gente quer saber se teve mesmo, né? A gente quer saber o que é que diabos estava sendo montado com o apoio do empresariado desse Ceará, né? É mais uma questão de cobrança, e tem muita coisa que foi sendo naturalizada nos últimos tempos que a gente não pode mais deixar ser, e ficar na cobrança mesmo. Aqui a gente vai cobrar. Mas é isso, eu também acho que
a nossa nova Bíblia Sagrada já está na hora de encerrar, né? Não, agora é cheiros que a gente teve um encontro na semana passada, num barzinho, Abaeté, com nossos ouvintes, com Iosetes e Curumins, foi incrível, 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 foi tanta foto, eu tava me sentindo quase num casamento, assim, sendo a noiva, tirando as fotos com o pessoal, foi tão lindo, tão emocionante, e a maioria, a gente não anotou os nomes de todo mundo, assim, mas eu quero deixar um cheiro para tudinho de cara, assim, de novo. E ontem eu encontrei uma galera que estava no Abaeté, encontrei lá na Avenida da Universidade, não sei se tu encontrou, Ebeli. Eu encontrei. É a galera da guerra mesmo, é muito bom, muito bom. Minha filha, não só na Avenida da Universidade, mas nos Lula Folia, nos Bandeirás. Todo eu encontrei muito curumim com Iosetes. Aí a gente está ali na folia, não tem como anotar, né, todos os nomes, a galera às vezes não se identifica, é bem rapidinho, mas eu já cheiro embaixo aí desses aí que tu vai dizer tudinho. Mas eu vou dizer aqui, tu tem nome? Tu anotou? Não, pode falar os nomes que tu tem, Inês. Não, eu tenho um alô para Luiz Capucci, do Mato Grosso do Sul, olha aí, bem longe, né? Não é dessa galera aí não, ele nos indica entre outros podcasts brasileiros, tu acredita? Muito massa. Luiz Capucci, do Mato Grosso do Sul, diz que nos ouve, aí é que eu pego e mando um beijo para ele. Beijo para tu, Luiz Capucci. Agora a Claudinha, da Rua 51, do Conjunto Gereissati 2, em Maracanaú, é Cunhazete, que encontrou a minha e a Camila lá no dia da Praça Portugal, no dia do aniversário do Lula, e ficou com a gente, e tirava foto, e ela disse que quer cheiro, e quer cheiro assim, identificando ela, Claudinha, da Rua 51, do Conjunto Gereissati 2, em Maracanaú. E lá no Abaeté estava o Cícero Ivan, médico, olha aí, viu? Quem quiser... Tá aí. Eu ia mandar um beijo para o Cícero também, gente boa demais, Ana Maria. Aí, daí, beijo para essa galera aí todinha. E o Cícero é virador de voto, viu, também, o bicho é virador de voto. Olha. Tem umas amigas dele aí, da médica, que votaram no Lula. Eu tenho uns nominhos, Então, quero mandar um cheiro para Patrícia Lia, que é cônjuge do Marcelo Cunha. O Marcelo entrou em contato com a gente, pedindo para a gente mandar cheiro para ela que mostrou o podcast para ele, e ele ficou fã, mas que ela é super fã, adora, não perde um. Então, cheiro, viu, Patrícia? Viu? Inês, manda cerveja gelada para ela. Eu mando, tá de graça, eu não mandei muito. Ei, Patrícia Lia, uma caixa de cerveja gelada. Também vou mandar para Lu Mendes, para minha xará Camila Fernandes. Olha, é muito legal ter uma xará. Tem uma xará que segue a gente. É muito legal. O Davi Castro, o Davi Teixeira. Gente, é muita gente massa. Não tem o que falar. O pessoal na Abaeté, além de beijo, abraço e foto, a gente ganhou presente, ganhamos vinhos maravilhosos. Foi. Ganhamos doce. Aquele doce de caju tá fazendo sucesso aqui, viu? Alfajor, menina. Alfajor, que a menina que mandar a Cunhazete, que tá morando no Buenos Aires, trouxe para nós. Gente, é demais, eu fico assim besta, com carinho desse povo. E tu, Ebele, tem mais beijos? Eu ia mandar para o Cícero, para Ana Cristina Lima, que eu encontrei, a gente sempre interagia, encontrei num desses eventos Pro Lula e da vida, para o Leonardo Bezerra, também do Coletivo Rebento, que é outro médico massa, que eu sou fã, e também encontrei nas ruas, não foi tanto encontro, e também agradecer e deixar beijo para a galera que foi para a Abaeté, foi realmente surreal, até falei lá no meu discurso lá, surreal ver aquela galera lá, indo para lá conversar com a gente, frescar com a gente, e é isso, galera, valeu mesmo por estar com a gente durante essa disputa tão tensa, mas que acabou bem, graças a Deus. Nossa, foi muita alegria, é assim, isso que faz a nossa vida ser mais feliz ainda, pelo amor de Deus, ter a companhia de vocês, nossa, não tenho o que dizer, o Lula ganhar e ter a companhia de vocês, quer mais o quê? Mais nada, não falta mais nada, mais nada, né? Bom, gente, é isso, vamos encerrar, agradecer a todo mundo, reforçar aqui, quem quiser se tornar um assinante, é bem facinho, pode ser tanto pelo Pix, para o e-mail ascunhaspodcast@gmail.com, é a chave, né, ascunhaspodcast@gmail.com, ou então pelo site apoia.se/ascunhaspodcast. Na produção do episódio temos a Inês Aparecida, a Ebele Rebouças e eu, Camila Fernandes. O apoio nas redes sociais sempre é maravilhoso, da empresa Ponto Indie. Gente, não sei se vocês estão reparando, vou deixar para o final, mas depois a gente vai botar bastante isso nas redes sociais. Temos nova marca, nova logo, nova identidade visual das Cunhãs. Tudo novo. Querida. Graças ao... fala aí, da lavra de quem?
do maravilhoso, Neto. exatamente, Chico Neto, que é professor de publicidade e propaganda lá na UFC, e é uma pessoa maravilhosa, nosso curumim, assim, de longa data, e produziu, assim, tá lindo, gente, Ave Maria, não tem o que dizer, a gente vai comentar mais ao longo da semana também, mas, gente, sem comentários, muito lindo, muito lindo, muito lindo, muito lindo. Ganhamos de presente. Ganhamos de presente, renovadas totalmente para seguir o novo governo Lula, né? Mais felizes, né? Então, com uma identidade visual mais linda, mais feliz e tudo mais. Então, temos que agradecer muito ao Chico, brigadíssima, viu? Demais, demais. E é isso, meu povo. Até a próxima semana, né? Valeu! Beijo! Beijos!